E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje não tem dancinha, não é? Mas nós temos aula. E é isso aí, porque hoje é hora da história. Olá, pessoal do nono ano C, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje vai funcionar um pouquinho diferente da última aula que nós fizemos, porque justamente naquela aula nós fizemos dentro de uma técnica que chama técnica da mãozinha, em que o professor vai explicando e vai reproduzindo isso sobre uma folha de sulfite. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá? Vai ser dessa forma aqui, vocês olhando para mim e eu infelizmente não olhando para vocês. E se surgirem dúvidas, vocês podem me perguntar, tá, no particular, que eu estou à disposição. O tema da aula de hoje é a Primeira Guerra Mundial. Embora eu tenha já trabalhado isso com vocês dentro de sala de aula, nós assistimos ao filme, vocês vão se lembrar inclusive, mas nós vamos falar desse tema e algumas coisas bem específicas que são importantes, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, sobre o início da Primeira Guerra Mundial, lá em 1914, é importante a gente entender algumas coisas, tá? Os grandes fatores, motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial foram alguns que são importantes. Então eu vou elencar para vocês, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade. Mas o importante é que vocês prestem muita atenção na aula. Bom, primeira coisa, um dos grandes motivos foi a questão imperialista. Se vocês se lembrarem, os países europeus estavam em grande tensão entre si. Por quê? Justamente pelas colônias que existiam lá na África, na Ásia e na Oceania. Então, muitos países não estavam satisfeitos com essas colônias e começaram a criar conflitos entre si, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra e a França com a Alemanha. Né? Eles não estavam satisfeitos com aquilo que lhes foi dado, não estavam satisfeitos com as regiões que tinham, e aí um começava a brigar com o outro. É igual quando você tem os seus irmãos e a sua mãe dá uma coisa a mais para um, uma coisa a menos para o outro, e aí começa já a criar um clima ruim, um clima de tensão, e logo vocês saem no fecha, né, na briga. Então é mais ou menos assim, tá? É o primeiro motivo. Um outro motivo é porque a Alemanha, que é um país muito pequeno, estava crescendo muito, crescendo economicamente, e a Inglaterra e a França começaram a ficar um pouco assim, vamos dizer, preocupados com isso. Então o crescimento da Alemanha começou a preocupar também a Inglaterra e a França. Então isso aí já gerou um pouco mais de tensão. Outro fator foi o fato de que muitos territórios europeus, dentro da Europa, ok, queriam a liberdade do Império Austro-Húngaro, como por exemplo a Sérvia. A Sérvia queria se ver livre do Império Austro-Húngaro. Então isso gerava brigas dentro da Europa, tudo bem? Brigas. E essas brigas também vieram a ocasionar na Primeira Guerra Mundial. Tudo isso, mais o assassinato do Francisco Ferdinando, veio a dar origem ao que nós chamamos de a Primeira Grande Guerra ou a Primeira Guerra Mundial. Para alguns historiadores, como por exemplo Eric Hobsbawm, a Europa era um barril de pólvora, uma bomba relógio, porque a qualquer momento a guerra poderia acontecer. E foi justamente isso que aconteceu. Em 1914, eclodiu a Primeira Guerra na Europa, a Primeira Guerra Mundial, e que durou até 1918, ou seja, 1914 a 1918, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra surgiu com uma fase que nós chamamos de guerra de movimento. É a primeira fase, guerra de movimento, tá? Guardem aí. O que foi essa primeira fase? Foi a fase em que os exércitos foram para as fronteiras. Ou seja, os exércitos foram para as fronteiras dos seus países para protegerem os países. Ficou claro isso? Para protegerem esses países.
para servir como uma proteção e também uma possibilidade de ataque ao outro país. Então a primeira fase, guerra de movimento. Segunda fase da guerra, a guerra de trincheiras. E aqui eu quero deixar bem claro algumas coisas. O que era a trincheira? Eu expliquei isso para vocês. Trincheira eram aquelas valas, aqueles túneis a céu aberto que os soldados cavavam para se proteger. Então imaginem que ficava aqui, ó, uma trincheira aqui, eles cavavam aqui. Aí ficava uma outra trincheira aqui. Então eles iam tomando trincheira a trincheira, tá? Então a trincheira. E às vezes tinham que retroceder. Então essa guerra também ficou conhecida como guerra de palmo a palmo. Porque foi a segunda fase da guerra, a fase mais demorada, a fase mais judiada, porque a vida dentro da trincheira era muito difícil. Tinha que conviver ali com colegas de guerra que estavam mortos, com atoleiros, com bichos e tudo mais. Passavam fome. Então, dentro da trincheira, a vida era muito difícil. Era tão difícil quanto a própria ação na guerra. Tá? Então, essa era a guerra de trincheiras ou a guerra palmo a palmo, que foi a segunda fase da Primeira Guerra Mundial. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é sobre as duas alianças que foram formadas. Isso vocês não podem esquecer, tá? Que duas alianças foram formadas? Formou-se duas alianças, que uma se chamava Tríplice Aliança e a outra Tríplice Entente. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice Entente pela França, pela Inglaterra, pela Rússia, que saiu da guerra, tá? No meio dela, saiu da guerra, e pelos Estados Unidos, que depois, lá no finalzinho, veio a substituir, entre aspas, a Rússia, tá? Então essas duas alianças que lutaram aí durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, vamos entender algumas coisas. A Segunda Guerra Mundial acaba com a derrota da Tríplice Aliança, tudo bem? Ou seja, com a derrota do Império Austro-Húngaro, com a derrota da Itália e da Alemanha. A Alemanha, lembra que eu disse para vocês, era um país que vinha crescendo muito. Então, com essa derrota, os países que faziam parte da Entente, principalmente a França e a Inglaterra, impuseram um tratado contra a Alemanha. Ou seja, a Alemanha teve que assinar um tratado no final da guerra. Esse tratado é importantíssimo, vocês não podem esquecer. Ficou conhecido como Tratado de Versalhes. Esse tratado tinha a intenção de acabar com a Alemanha, quebrar as pernas da Alemanha, fazer com que a Alemanha não crescesse. O Tratado de Versalhes foi assinado no Palácio de Versalhes, na França, e ele estabelecia algumas regras. Quais eram essas regras? Primeiro, a Alemanha não produziria mais armamentos, ou seja, zeraria o poderio militar bélico da Alemanha. Segunda cláusula, a Alemanha diminuiria radicalmente, drasticamente, o seu exército, ou seja, muito menos homens como soldados. Percebem como que esse tratado tinha a intenção de acabar com a Alemanha? Outra cláusula, a Alemanha deveria devolver todas as suas colônias, ou seja, o sistema produtivo e econômico da Alemanha estaria acabado também. E a Alemanha, além disso, deveria pagar todos os prejuízos que a Primeira Guerra Mundial trouxe. Ou seja, esse tratado na época foi visto como uma humilhação para a Alemanha e depois veio a dar outros problemas, outras consequências que nós vamos tratar em outro momento, tá? Tratado de Versalhes. É fundamental vocês entenderem isso. Pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem me procurar, me perguntem lá no WhatsApp. As atividades estarão disponíveis para vocês. Vocês devem fazer tudo no caderno, tá? E mandar a foto para mim. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e bons estudos.
Pessoal, e eu volto aqui rapidinho, vocês não podem esquecer de fazer as atividades, façam no caderno, enviem para mim e vamos estudar. Um grande abraço a vocês e até a próxima!